Salve o tricolor paulista. Olá pessoal, nação tricolor. Mais uma semana agitada do São Paulo, né? Para não ser diferente do que vem acontecendo, turbulências e alguns assuntos que foram destaques essa semana. Bom, vamos começar com o caso Arboleda, que vem gerando uma certa polêmica no São Paulo. Bom, primeiro nós temos que convir todos que o futebol dele, na volta da pandemia, não vem convencendo, e ele e o Bruno Alves foram zagueiros que tomaram gols extremamente acima da média do que vinha acontecendo no ano passado. Houve aí a polêmica da questão do Arboleda com a camisa do Palmeiras. Essa semana também houve aí burburinhos quanto à questão dele ir para o Corinthians e vídeos dele no jogo do São Paulo, bebendo e tal. Bom, o que eu penso sobre o Arboleda é o seguinte: o ano passado foi excepcional. Foi um dos jogadores fundamentais para manter a defesa do São Paulo sólida. Só que esse ano, né, parece que não foi tão bom assim, resultados assim não tão consistentes, né, e pós-pandemia, pós-volta da pandemia do futebol, é um desastre. E eu mesmo assisti os jogos dele e vi, assim, o Arboleda parecia outro jogador. O que eu penso é o seguinte: a questão dele é simples. Parece que ele, assim, nós temos que ser gratos ao futebol que ele apresentou em muitas ocasiões, ajudou muito o São Paulo, mas parece que o momento dele não é bom. Talvez seja melhor o São Paulo vendê-lo, né? Se ele não está satisfeito, não vem ajudando o elenco como deveria, talvez mais tardiamente seja ruim para o São Paulo vendê-lo muito abaixo do que seria o valor de mercado dele. E agora que nós consolidamos a defesa com Léo e Diego Costa, que é um monstro, merece uma referência considerável com o que aconteceu contra o Corinthians. Inclusive tem um episódio que eu tenho que comentar, que é a questão, outro assunto importante, é a questão do que aconteceu no jogo contra o Corinthians, Diego Costa e Jô. Nós vimos aí, ficou bastante evidente nas redes sociais o que aconteceu, aquele lance que o Jô deu um soco nas costas do Diego Costa, isso todo mundo viu. O Diego Costa chegou no juiz, o áudio foi pego claramente por não ter torcida, reclamando: eu tomei um soco dele, o juiz não acionou o VAR, deixou por isso mesmo. E uma agressão nítida para cartão vermelho e tal. E o São Paulo entrou no STJD com uma representação contra esse jogador, que assim é muito engraçado a gente o Jô falar de fair play, aquele episódio do Rodrigo Caio, né, que foi notório, quando o Rodrigo Caio falou: não, foi isso mesmo, e o Jô disse que é uma atitude nobre, não sei o quê. Fair play só para eles, né? Então, na minha opinião, é um hipócrita esse jogador. É a cara do Corinthians uma coisa dessa, é lastimável, é ridículo. Essa atitude dele, intimidar o jogador, porque não conseguiu jogar com a marcação de um jogador raiz, que merece as honras, que está salvando o São Paulo. Diego Costa, meus parabéns pela sua atitude. Você jogou muito no jogo contra o Corinthians, continue assim, você vai ser titular do São Paulo, e espero que haja uma punição. Ainda parece que não há uma definição ainda no STJD, mas o mínimo plausível para esse jogador, o Jô do Corinthians, é uma suspensão de 4 jogos,
por essa atitude antidesportiva, fora do lance, ridículo, ridículo. É por isso que tem que jogar esse timinho mesmo, né? Você nunca vai usar a camisa do São Paulo, porque jogador assim, com esse nível, nunca vai usar a camisa do São Paulo. Então esse episódio, espero que tenha um desfecho favorável para o futebol em si, não só para o São Paulo. O jogador desse tem que ser punido e no 4 jogos no mínimo. É de 4 a 12, mas vamos ver a decisão final do STJD. Inclusive, o seguinte, o título desse vídeo é o seguinte. Logo mais nós vamos assistir São Paulo e Atlético, né? Aliás, Atlético e São Paulo em Belo Horizonte. O Atlético do São Paulo, que vem de 2 derrotas, vinha muito bem no início do campeonato, era líder do campeonato, agora acabou tendo 2 derrotas. Eu vejo o seguinte, pessoal, o São Paulo, a gente tem que ter prudência, não se empolguem muito, não achem que a gente vem de 3 vitórias. Eu tenho uma certa cautela contra esse jogo. A gente conhece o São Paulo, a gente sabe como é que é o São Paulo em mata-mata. Esse jogo é mais um clássico, mais um desafio para o time do São Paulo, para o Fernando Diniz. Eu não estou muito otimista para esse jogo. O São Paulo, perto do Fernando Diniz, é um mestre. A gente sabe disso, a gente viu partidas contra o Corinthians, por exemplo, que ele saiu perdendo de 2 a 0 e virou o jogo de 3 a 2 e poderia ter sido muito mais. O Campeonato Brasileiro é cheio dessas nuances, né? Ganhar, chegar à liderança e perder 2 e tal, mas eu vejo o Atlético como um time fortíssimo, candidato a um dos 4 melhores times do Brasil no momento. É impossível se manter uma regularidade num campeonato de 38 rodadas e eu não estou muito confiante para amanhã, não. Eu acabei quase acertando o placar de São Paulo e Corinthians, eu disse 2 a 0, uma falha do Volpi foi 2 a 1, enfim. Eu sou sempre otimista quanto ao São Paulo, mas eu tenho que ser realista e colocar aqui o que eu penso com relação ao São Paulo. Eu acho que amanhã, assim, com muito custo, se o São Paulo conseguir um empate, 1 a 1 ou alguma coisa assim do gênero, porque o jogo contra o São Paulo é um jogo de muito volume de jogadas, tal. O São Paulo tem um time que vai muito para cima, que ataca muito, então é difícil um jogo de 0 a 0 contra o time do São Paulo e do Atlético. Se o São Paulo conseguir 1 a 1 amanhã, ou um empate, é uma grande vitória. Eu acho que eu estou um pouco mais pessimista. Eu acho que o São Paulo perde amanhã pro Atlético. Eu assim não estou muito nessa empolgação da questão do que vem acontecendo. Eu acho que nós enfrentamos equipes fracas, inclusive um Corinthians muito fraco. Nós tivemos a sorte de fazer um gol nos acréscimos, ganhar 3 pontos, ganhar do Corinthians, ganhar um clássico, da moral, da confiança, mas eu não estou confiante para o jogo de amanhã. O Atlético vem com sangue nos olhos amanhã para ganhar o jogo, principalmente jogando em casa, mesmo sem torcida. O São Paulo deve ter feito treinamentos aí para poder corrigir certas deficiências das últimas 2 derrotas, que foi para o Vasco e para o Internacional, que é o líder do campeonato, empatou com o Palmeiras, quase ganhou o jogo. Então nós temos que entender que foram adversários fortes. O Vasco está entre os primeiros, o Inter é o líder do campeonato. Então o São Paulo vai ter uma prova de fogo amanhã. Olha, se ganhar amanhã, eu vou te falar que eu vou ter que me redimir ao trabalho do Diniz, porque se for comparar de experiência, de técnico, é meio difícil. Principalmente de remodelar uma equipe do primeiro para o segundo tempo, contra esquema de jogo diferente, sair de uma derrota e virar para uma vitória. O São Paulo é muito bom nisso. O Fernando Diniz ainda considera um aprendiz. Embora tenha mudado o esquema de jogo para poder
atuar no Campeonato Brasileiro, o que foi uma decisão inteligente. A gente tem que considerar isso como uma escolha inteligente para mantê-lo no cargo e para manter o São Paulo na briga por alguma coisa nesse campeonato. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas não se iludam muito com o São Paulo. Amanhã nós vamos enfrentar um time muito forte. Eu acredito que é empate ou derrota. E vamos torcer para que não seja nada muito fora de um gol de diferença, alguma coisa assim. A equipe agora em setembro, a partir desse mês, estive vendo em 28 dias, nós vamos ter aí muitas partidas seguidas. Tem Libertadores no meio de tudo isso daí, brasileiro, uma em seguida da outra, vai ser muito cansativo para o clube. O time vai ter que mostrar elenco. É para isso que serve elenco, para jogar alternadamente jogadores, ter um elenco que seja eficaz. Graças a Deus nós temos a base para ajudar em tudo isso daí, mas eu vejo que amanhã nós teremos muitas dificuldades contra o Atlético. E é isso daí que eu vejo do jogo. Eu vejo dificuldades, não estou tão animado, não vou me empolgar, porque a gente já sabe da história do São Paulo, não é uma história muito confiável, de todos os técnicos que tem passado, desse ano, dos vexames que nós tivemos. Então, pé no chão, acho que é um negócio mais interessante pra gente. Gente, se nós saímos com o empate hoje, pode considerar como se fosse uma vitória, um jogo difícil. E vamos torcer por menos turbulências no clube, porque isso atrapalha o pessoal, a união do grupo. A gente viu o Hernandes, que conforme foi dito em outros vídeos, o Hernandes é essencial, não pode ficar de fora. Eu fiquei feliz que eu não fui o único a dizer isso. Um jogador do naipe, do calibre do Hernandes não pode ficar de fora do time. Protagonizou no lugar do Daniel Alves, viu que o Daniel Alves não é só ele no São Paulo, existe um jogador consolidado, com história no São Paulo, que pode ajudar o clube ao lado do Daniel Alves. Então vamos torcer para que amanhã tenha uma escalação feliz, igual foi contra o Corinthians, e que a gente possa, no mínimo, ter um empate. É o que eu torço, embora eu já esteja meio conformado com a derrota. Então é isso daí, pessoal. Vamos assistir o jogo. Pós-jogo também eu vou fazer os meus comentários aqui, já como de costume. E salve o Tricolor Paulista!